Salmo 1 está na página 495 da Bíblia que está aí à sua frente, na primeira parte, que é o Antigo Testamento. Quando a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E a nossa vinheta. Que é viva, que é eficaz, que é capaz de nos transformar e de nos salvar, ó Deus. Faça algo poderoso em nós e que o Senhor possa me usar, Deus, para transmitir essas tuas verdades em nome de Jesus. Amém, Pai. Quem aqui em 2014, já que esse é o nosso último culto de domingo desse ano, quem aqui não quer ser feliz em 2014? Eu sei que a gente quer a Copa do Mundo, a gente quer ver o Brasil campeão, a gente quer um monte de coisa, mas tenho certeza que lá no fundo, qualquer desejo que você tenha, qualquer promessa, qualquer pedido, qualquer coisa que você tenha feito, no fundo, está diretamente ligada à sua felicidade. Para pensar, quando você diz assim: eu quero pagar as minhas contas em 2014, amém? Teve amém mais forte aqui por isso. Pode ser para tirar a nossa culpa, né? Que fica aqui, a gente fica aquele negócio: cara, não paguei. Para que a gente se sinta, né, mais justo, claro. Para que as ligações parem de vir direto para o nosso telefone, para aliviar a nossa consciência. E no fundo, todas essas coisas que tem a ver com pagar nossas contas, em última instância, é para que a gente se sinta bem e seja feliz. Que não dá para ficar feliz com peso na consciência, não dá para ficar feliz com a preocupação do dia de amanhã, não dá para ficar feliz com a certeza de que o telefone vai ficar ali tocando toda hora, de gente cobrando, aquela situação constrangedora. A gente quer ser feliz, a gente precisa pagar as nossas contas. 2014, a clássica, já falei aqui várias vezes isso: eu quero ser mais saudável. Quero ser mais saudável quer dizer, eu quero ficar mais bonito, eu quero emagrecer, não é isso? Eu quero frequentar mais academia, eu quero me sentir mais vivo. Às vezes o que está por detrás disso, eu quero ter uma energia que eu não estou tendo agora nesse momento. Eu quero poder olhar para o espelho e não sofrer mais. Eu quero poder olhar para mim e me alegrar com o que eu vejo. Eu quero também olhar para os meus exames e perceber que as taxas ali estão tranquilas. Para quê? Para no fim de tudo, eu ser feliz. Eu quero ler mais. Eu quero me encontrar mais com meus amigos, eu quero fazer o curso X, Y, Z, tudo isso, para que essas coisas, em última instância, caminhem, mas elas desemboquem na minha própria felicidade. Uma pergunta: existe alguma coisa errada em buscar a nossa felicidade, irmãos? Ou Deus olhou lá do céu para você e disse assim: olha, por favor, faça tudo, mas não seja feliz. Aliás, busque a todo custo a sua infelicidade. Não consigo imaginar, à luz até da palavra do Senhor, Deus vendo a felicidade dessa maneira, como um ideal a ser evitado. Claro que não é o ideal a ser alcançado a qualquer custo, mas o ideal a ser evitado, é claro que não.
E a igreja e alguns cristãos responderam a essa pergunta, se existe alguma coisa errada em buscar a felicidade, de diversas maneiras ao longo da história, e apresentaram uma imagem sobre Deus diferente de acordo com as suas respostas. No início, sobre essa questão da felicidade, apresentaram Deus como um Deus do sofrimento. O bom cristão é aquele que sofre. O bom cristão se autoflagela. O bom cristão, ele se penitencia. Quem sabe até, e já vimos isso em até filmes, e é claro que os relatos dos filmes têm a ver com relatos históricos, se machucando para ficarem mais puros, mais santificados na presença de Deus, e com isso, de alguma maneira, se tornarem mais felizes. E aí a felicidade, ela está diretamente ligada ao sofrimento. Esquisito isso, não é verdade? Eu sofro para ser mais puro, para ficar mais perto de Deus, e aí eu fico mais feliz. Muitas chibatadas, muita felicidade. Você consegue imaginar Deus assim, meus irmãos? Essa foi a resposta de alguns ao longo do tempo. Evoluiu um pouquinho mais, e aí foi apresentado uma outra ideia de Deus. O Deus que estou chamando aqui das quatro paredes. Deus não ama o sofrimento. Nós até sofremos sim, mas o nosso prazer tem que estar praticamente em tudo o que a gente faz dentro dessas quatro paredes chamada igreja. A alegria, a felicidade tem a ver somente com ler a Bíblia, tem a ver somente com participar da ceia, dos sacramentos, tem a ver somente com ir à igreja, tem a ver somente com fazer uma boa ação. O resto é do demônio. Então, teatro, cinema, artes em geral, que não estavam ligadas diretamente com a figura de Jesus, elas, ou a figura de Cristo, eram coisas mundanas que deveriam ser odiadas, porque elas não traziam a verdadeira felicidade. E parece que nesse tempo, eu fico imaginando que felicidade, se num primeiro momento felicidade e sofrimentos eram sinônimos, eu acho que nesse felicidade e austeridade eram sinônimos. Aí você vê aquela figura mais antiga, vestida de preto, com aquele olhar assim de cristãos, assim, aqueles fazendeiros, aquele olhar assim, dizendo assim: nossa, como eu estou feliz perto de Jesus. Isso não cola também muito nos nossos dias. E não foi assim a imagem da felicidade que Deus nos revelou. Aí evoluiu bastante, ou involuiu, ou caminhou para o outro lado, e aí virou Deus baú da felicidade, que até falamos um pouquinho na escola dominical hoje. E como não virou moda essas quatro paredes, ou essa questão do sofrimento, passou-se a entronizar a felicidade pessoal. O importante é ser feliz. Isso é a coisa mais importante da minha vida. E onde Deus entra nessa história, Deus é esse baú da felicidade que vai realizar o seu sonho, que pode ser da casa própria ou da felicidade própria. Você quer ser milionário? Você acha que isso vai te dar felicidade? Deus realiza o seu sonho. Você quer casar? Quer casar amanhã? Não se preocupe, abre o baú da felicidade, chamado Deus, ele vai realizar o seu sonho. O que é que você quer? Traga diante de Deus, seja esse pedido que for, pode ser até a mulher do outro, que Deus vai realizar o seu sonho. E Deus não é um baú da felicidade. Com certeza essa também não é uma resposta bíblica sobre o que é de fato ser feliz. Bom, refutando cada uma dessas afirmações aqui, primeiro do sofrimento, claro, meus irmãos, nós sofremos sim. Jesus nunca disse que nós iríamos ficar isentos dele. Esse slogan que se tem por aí, pare de sofrer, pode ser de remédio para prisão de ventre, pode ser para remédio para enxaqueca, qualquer coisa, menos slogan para a igreja. Concorda? Pare de sofrer, venha para a igreja presbiteriana da Gávea, você nunca mais vai sofrer, irmão. Então a gente tem que rasgar um monte de texto da Bíblia. Jó sofreu, perdeu tudo. Paulo sofreu, foi açoitado. Jesus sofreu. Mas o sofrimento não é o caminho para Deus. Não é o caminho para Deus. Cristo é o caminho para Deus, ponto final. Cristo é o caminho para Deus. E por seguir a Ele,
nós teremos sim que enfrentar alguns sofrimentos na nossa vida, mas também com alguns sofrimentos que iremos enfrentar, justamente porque estamos seguindo a Jesus, vamos enfrentar muitas e muitas e muitas alegrias. João 10,10, o texto mais famoso: Jesus veio para que nos deu vida e vida em abundância. Vamos experimentar muitos rios de água viva fluindo do nosso interior. João capítulo 7, versículo 38, palavras de Jesus. Deus ama outros dias além dos domingos. Aqui eu quero refutar essa ideia do Deus das quatro paredes. Deus ama muito, e por favor, eu não estou querendo diminuir a felicidade desses momentos, vocês vão entender. Deus ama muito quando a gente está em oração, Deus ama muito quando a gente está lendo a palavra, Deus ama muito quando a gente está na igreja, e esses momentos são muitíssimos preciosos e trazem para a gente, sim, felicidade. Sim, trazem felicidade. Não sei se você já ficou pensando, você que de repente já vai à igreja há muito tempo, como é que seria o seu domingo sem você ir à igreja? Em hipótese nenhuma. Às vezes eu fico pensando assim, gente, mas seria meio sem graça. O nosso domingo pastoral é um domingo intensíssimo, irmãos, intenso. E claro que talvez se a gente não fosse, se eu não fosse pastor, não seria tão intenso, mas obviamente estaria na igreja todos os domingos e sentiria uma falta enorme disso, porque é muito bom, é prazer, vai além do hábito, é prazer estar na casa de Deus. Mas eu sei que Deus ama a segunda, eu sei que Deus ama a terça, eu sei que Deus ama a quarta, eu sei que Deus ama a quinta, sexta-feira, o sábado, e não só enche meu coração e o seu coração de felicidade quando eu faço as outras coisas. Eu fico feliz, eu sei que você também fica feliz quando a gente escuta uma bela música. A gente fica feliz quando vai a uma festa e encontra amigos preciosos, quando me conta uma boa piada, quando um salmão delicioso é apresentado para mim, ou qualquer comida que você gosta, quando você bebe aquele cafezinho na hora certa. Reverendo Leonardo é testemunha disso. Todo domingo eu encho a paciência, toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu encho a paciência das secretárias da igreja, que tem que ter um cafezinho na hora certa. Muitos de vocês são aqui assim, amém, irmãos? Tem que ter aquele cafezinho, é bom, né? Com uma boa companhia é melhor ainda. E eu agradeço a Deus por tudo isso. Não é obrigado mundo pelo café, obrigado mundo pelo salmão, obrigado mundo por estar com meus amigos, obrigado mundo, o universo, porque eu estou alegre com isso. É obrigado Deus por todas essas coisas, e Ele enche meu coração de felicidade. Jesus era assim? Jesus comparecia a festas de casamento, irmãos? Comparecia. João capítulo 2, Jesus foi acusado de ser um cara festeiro, de comer e de beber com as pessoas, e gostava tanto de estar com os seus amigos. Seus discípulos são um grande exemplo disso, que quando um dos seus grandes amigos morreu, Jesus chorou. E se ele chorou, é porque ele gostava de estar com ele. Jesus não chorou só, Lázaro morreu, mas eu vou ficar em oração 10 horas, vou ler a Bíblia e toda a felicidade, infelicidade sai do meu coração. Não, Jesus chorou, porque é bom estar com essas coisas. Bom, Deus não vai realizar todos os nossos sonhos, e graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus, Deus não realiza todos os meus sonhos, porque se tudo que eu quisesse, o cara lá de cima fosse me dar, como diz a música da Xuxa, eu seria a pessoa mais egoísta do mundo. Mais egoísta do mundo. O mundo seria um lugar muito pior do que já é. Primeiro, Edileuza, ia acabar o futebol, porque eu ia orar de um lado e você ia orar do outro. O Martins, que já torce por outro, ia orar por outro. E o André e o Eliseu, que torcem por outro time, já ia orar por outro. Deus ia falar assim, gente, vamos acabar com essa história, que se eu tiver que responder a oração de todo mundo, não tem campeonato, não é verdade, irmãos? Não tem vitória, não tem derrota, não tem empate, porque eu não ia orar por empate, enfim, não ia ter futebol. Deus ia olhar, ia parar e dizer que era melhor parar com o esporte e casamento. Na adolescência aí, a galera orando, fez a menina estar solteira, todo mundo orando por ela. Assim,
Não dá para responder a oração de todo mundo. Passar em concurso público, ia ter 1 bilhão de vagas para concurso público, que todo mundo ia orar, ia ter que passar, porque Deus tem que responder todas as nossas orações e fazer todos os nossos sonhos. Se Deus fosse reativo somente à nossa vontade, irmãos, o mundo estava um caos, uma loucura. Isso quer dizer então, gente, que Deus não está interessado na nossa felicidade? Claro que sim. Deixa eu ler para vocês bem rapidamente alguns textos que mostram que Deus não vai realizar todos os nossos sonhos, Ele ama outros dias além do domingo, que Deus permite, muitas vezes evita até o nosso sofrimento, mas que Deus tem um grande interesse na nossa alegria. Mais famoso, Filipenses 4,4, você conhece, alegrai-vos, mais uma vez digo, alegrai-vos. Salmo 16, alegra-se pois o meu coração, e meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eclesiastes 11, versículos 9 e 10, alegra-te jovem na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, sabe porém que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Afasta pois do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e primavera da vida são vaidade. Quando Paulo vai descrever o amor, Paulo diz que esse amor não se alegra com a injustiça. Ok, ele não se alegra com a justiça, mas ele se regozija, se alegra com a verdade. Quando uma pessoa se converte, o que acontece, irmãos? Digo-vos, pois, assim, que haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15:7, Jesus falando, que quando um pecador se converte, há uma festa no céu. Então quer dizer que a gente se alegra aqui na terra, Deus está interessado nessa nossa alegria aqui na terra, e Deus está interessado também na nossa alegria no céu, porque quando um pecador se converte, os anjos dizem amém, tem queima de fogos no céu, o buffet está liberado, a coisa é muito boa lá no céu, e é lá que a gente vai morar, irmãos. Nós não vamos ficar, já disse aqui alguma vez, pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa, porque isso é muito sem graça. Se o céu fosse assim, eu falo assim, dá um jeitinho aí para a coisa ser diferente, mas não é isso que a Bíblia nos apresenta. Precisa de festa, alegria, júbilo lá em cima. E por que a felicidade no Salmo 1, que é chamado por muitas pessoas a respeito do Salmo da Felicidade, chamado de Salmo da Felicidade? Por causa dessa primeira palavra aqui, bem-aventurado, cuja tradução também poderia ser felizes. É a mesma palavra, essa bem-aventurados, Asher, que é o traduzido em outras passagens de outros salmos como felizes. Quer ver um texto que você conhece? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou bem-aventurados, a palavra é igual. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, Salmo 84, feliz é o homem que em ti confia. Bem-aventurado, feliz, a mesma palavra aqui no hebraico. Então, se você tiver que um dia perceber qual é a felicidade, qual é a perspectiva de felicidade de Deus na palavra de Deus, e você quer alguns passos para ser feliz, veja, leia, releia sempre o Salmo 1, que dá para nós dicas, e não somente dicas, mandamentos preciosos para a nossa vida. E diferente dos outros salmos, ou da maioria dos salmos, ele não é um salmo de louvor. A gente está acostumado, ou de súplica. A gente está acostumado, quando lê um salmo, sempre pensar numa oração, não é verdade? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o seu nome em toda a terra. Um louvor, uma súplica. Senhor, não é soberbo o meu coração, fiz calar a minha alma, como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe. Salmo que eu tenho relido muitas vezes, Salmo 131, da criança se aquietando no braço da mãe, ou do pai na minha versão, ou quando a Rafaela lê a mãe mesmo. Mas esse é diferente, porque ele é colocado numa categoria de salmos de sabedoria, ou salmos sapienciais,
não é uma palavra de louvor, não é uma oração, uma palavra de súplica ou coisa parecida, são conselhos, parecem muito com o livro de Provérbios, não é verdade? Se você transportar Salmo 1 para o livro de Provérbios, talvez ele se encaixasse ali, porque a literatura é muito parecida. Mas quando eu digo conselhos, por favor, irmãos, não entenda que são conselhos assim, se você quiser, obedeça, são conselhos de Deus. Não existe coisa melhor do que a gente obedecê-lo, até mesmo para a gente ser feliz. O que o Salmo nos ensina? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É um convite para a gente reafirmar uma verdade: não existe felicidade na maldade. Para a gente reafirmar sobre a felicidade, de que não existe felicidade na maldade. Aí você pode estar pensando assim, mas é óbvio que não. Até parece que em algum momento eu vou optar e dizer assim, olha, eu quero ser feliz, então eu vou lá na esquina fazer uma maldade e eu já volto daqui a pouquinho com o coração cheio de júbilo e de alegria. Mas não é assim que a gente pensa, e não é assim, na verdade, que o Salmo 1 está dizendo que nós caímos na armadilha da maldade. A gente não pensa assim, na verdade, nós, o mundo, a carne e o diabo, o inimigo das nossas almas, nós tendemos, esse conjunto, a adorar a pílula sobre o que de fato é maldade. Transformamos aquilo que é ruim, que é um buraco sem fundo, em alguma coisa boa para os nossos próprios olhos, e tentamos o tempo inteiro nos convencer de que aquilo que nós achamos que era ruim, mas hoje não é tão ruim assim, pode ser bom e no final de tudo nos fazer bem. De que maneira? Primeiro, nos convencendo e nos deixando convencer de que não haverá consequências espirituais. Então, quando eu digo maldade, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu faço alguma coisa que desagrada a Deus, e eu dou um passo, faço aquilo, olho para o lado, olho para o outro, nenhum raio caiu, ninguém morreu, nenhum cataclisma nuclear aconteceu. Eu falo assim, então não tem consequência aquilo que eu faço. E esse é o primeiro passo. E a gente vai dando o segundo, o terceiro, porque a gente começa a acreditar e nos convencer e nos deixar sermos convencidos de que não vai haver consequências espirituais todas as vezes que nós fazemos alguma coisa contrária à palavra de Deus, que é o conceito de maldade. Maldade não é só o conceito de matar, de roubar, também, cara, claro que está incluído nisso aí, mas é tudo que nós fazemos contrário ao que Deus manda, nos convencendo de que não haverá consequências. Segundo, legitimando o que é mal, o que é bom e mal pelo nosso sentimento. Então, ao invés de determinar o que é bom e o que é mal pelo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, eu acabo categorizando aquilo que é bom e aquilo que é mal por aquilo que eu sinto. Então, se eu me sinto bem após fazer alguma coisa, isso é necessariamente bom. Se eu me sinto mal fazer alguma coisa, isso é necessariamente mal. Quem é o parâmetro? Sou eu mesmo. Eu sendo a medida de todas as coisas. E isso é uma grande armadilha. Porque quem tem que ser o nosso padrão é o Senhor Jesus. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa. Não é o que eu sinto, é o que Deus revela. Não é o que eu creio, não é o que eu acho, não é o que eu imagino, não é o que eu conjecturo, é o que a palavra de Deus me ensina. E aí o processo, ele fala de um processo aqui de sedução, porque a gente não cai isso de uma hora para outra. Eu falei, a gente não vai dizer assim, eu vou fazer uma maldade ali na esquina e já volto. O Salmo 1, ele vai falando de uma progressão de como a gente vai caindo na armadilha. Você que já ouviu algum sermão sobre o Salmo 1, provavelmente já ouviu as pessoas falando sobre isso, porque é uma tônica muito forte no Salmo. Ele fala desses três movimentos, de andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e de se assentar na roda dos escarnecedores. Como se fosse um movimento de fato de progressão. É você falar assim, eu não vou gastar dinheiro. Aí você vai fazer o quê? Mas eu vou ao shopping com cartão de crédito. Aí você está andando no conselho dos ímpios. E aí você diz, mas eu não vou gastar porque o limite está ruim. E aí você olha para uma vitrine
Homens também estão incluídos nesse exemplo, tá, irmãos? De maneira um pouco diferente. Um é na Fast Shop, né? E a outra é numa loja de roupa. Mas estamos incluídos no mesmo paradigma aqui. A gente se detém no caminho dos pecadores e começa a olhar a vitrine. Você já não devia ter ido ao shopping, mas você foi e se deteve ali na vitrine. Começa a namorar aquilo ali, até o momento que você cai na conversa do vendedor e se assenta na roda dos escarnecedores e paga a conta no final. Pronto. Você não chegou pagando a conta, você chegou decidindo ir para o shopping, depois decidiu parar ali na vitrine só para namorar os produtos, depois entrou para conversar ali, pagou a conta e depois de alguns dias falou assim: eu não devia ter feito isso. Normalmente você cai na consciência no dia 10, não é verdade? É o dia que você cai em si, e aí você lê o Salmo 51 e fala assim: quanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos e envelheceu a minha conta bancária. É uma progressão em relação ao pecado, a tudo aquilo que desagrada a Deus. A gente diz: é só uma andadinha ali perto, é só uma olhadinha ali perto, muito rápida, e aí eu me assento e daqui a pouco eu estou imerso nos conceitos e nos valores que não pertencem a Deus, mas que pertencem aos ímpios, aos pecadores, aos escarnecedores, todas as coisas que não agradam a Deus. Quando essa dúvida bater de você, o que eu faço, né? Lembre-se do seu Criador. Lembre-se, porque por mais sedutor, mais belo, mais colorido possa ser, a maldade, ela é sempre amarga no final, porque ela nos leva para longe da fonte de vida que é Deus. Ela aparenta ser boa muitas vezes, ela às vezes tem até um gosto bom no início, mas no final é um amargor. Não se engane, muitos vão aí levantar e dizer que são muito felizes longe de Deus, não com essas palavras, mas a gente sabe pelo comportamento e pelo pensamento. Muitos vão dizer que são, mas no fundo, essa felicidade plena só existe quando a gente está ligado com a fonte da vida, com a fonte do amor, que é o nosso Criador, é o nosso Deus. Por isso, se reafirme para dentro de você que não existe felicidade na maldade, não existe felicidade longe de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Obedecer o Salmo 1, obedecer segundo o Salmo 1, perdão, irmãos, é fincar as nossas raízes em Deus. Por isso a figura da árvore. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Quem finca as suas raízes em Deus, produz frutos e produz folhas. Artificialmente, uma árvore pode produzir coisas bonitas? Sim ou não? Vou fazer uma pergunta para vocês. Artificialmente, uma árvore pode produzir coisas bonitas, ou pode ter coisas bonitas? Um dos comentaristas, quando vai falar desse texto, ele vai falar o exemplo exatamente da árvore de Natal. Nada contra, por favor, nada contra a árvore de Natal, tudo a favor, embeleze a sua casa, mas ele vai fazer uma analogia da árvore de Natal com uma árvore verdadeira. Ela não está nos seus ribeiros de água, ela aparenta muita beleza, mas nada daquilo ali é genuíno, tudo é artificial. Se você tentar enxertar uma maçã ou qualquer coisa parecida ali, vai morrer por si mesmo, não tem ali, não vai crescer. Bota um fruto verde ali, não vai crescer, porque isso não é dela, porque a árvore, ou usando as palavras de Jesus, não está ligada na videira, ou os galhos dela não estão ligados na videira. Quando as nossas raízes estão em Cristo, meus irmãos, tudo, absolutamente tudo é diferente. O que produz-se dentro de nós é natural, não é forçado. Não é árvore de Natal, que pode parecer belo, que pode parecer reluzente, mas não tem vida em si mesmo. Uma árvore verdadeira, junto aos ribeiros de água,
ela flui naturalmente suas folhas e flui naturalmente os seus frutos. Jesus disse, e aí eu vou ler o texto que eu citei de João 15: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecer em mim, permanecer na videira, ou a linguagem do Salmo 1, permaneça com as suas raízes junto aos ribeiros de água, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Tira um galho, ele não produz absolutamente nada. O que ele produz é porque ele está ali colado na videira. Assim nem vocês podem dar nenhum fruto se não permaneceres em mim. É Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que beleza que Jesus nos explica. Quer ser uma árvore frutífera, produzindo vida, felicidade, frutos genuínos e não as artificiais. Se ligue em Jesus. E para isso o Salmo diz: esse homem que, para ficar ligado na videira, para ficar ligado junto aos ribeiros de água, ele medita na lei de Deus de dia e de noite. A palavra de Deus, a verdade de Deus não sai na cabeça do Filho de Deus, ela não é uma referência dele como se fosse um detalhe dominical. Ela é a referência de vida, a palavra de Deus. Não é alguma coisa que a gente e fala assim: é bonito ouvir aquela palavra no domingo. Não, esse homem, para ficar ligado com Deus e obedecer a Deus, e a felicidade está na obediência ao Senhor dos Exércitos, ao Deus da vida, ele fica meditando, pensando de dia e de noite. Isso quer dizer que eu dou um passo, o que Jesus faria no meu lugar, eu dou outro passo, que como Cristo vê essa situação, eu tenho que tomar a decisão, o que será que é o de melhor para a nossa vida? Pode parecer neurótico isso, mas não é. O que Jesus nos ensina é que isso traz felicidade, traz vigor na nossa vida, quando a gente medita nas promessas de Deus, a gente medita nos pensamentos de Deus, a gente medita nas ordens de Deus, a gente medita nos mandamentos de Deus. E segundo Davi, segundo a palavra de Deus, são amorosos, são amáveis, valem mais do que milhares de ouro e de prata, são mais doces do que o mel na boca. Salmo 119 que diz isso. E ele diz também sobre essa árvore, que é o símbolo da nossa obediência, porque nós estamos com as nossas raízes fincadas em Deus, e meditamos de dia e de noite, todas as nossas decisões, tudo passa por Deus. Ele diz que as realizações acontecem no seu devido tempo, que no seu devido tempo dá o seu fruto. E eu achei interessante isso, porque o que faz diferença na expectativa dessa árvore é a certeza de que ela está ligada ali perto dos ribeiros de água. O que eu quero dizer com isso? Enquanto Deus não faz o fruto aparecer, que muitas vezes é o que acontece na nossa vida, a gente está ali orando, esperando, e o fruto não aparece, porque a árvore dá o seu fruto no seu devido tempo. Deus tem uma hora para fazer todas as coisas. Enquanto isso não acontece, eu estou junto do ribeiro de água, eu estou sendo alimentado, eu estou sendo alimentado de vida, eu estou sendo alimentado da presença de Deus. O fruto não apareceu, eu estou na expectativa, eu estou na esperança. Enquanto ele não acontece, ainda assim eu sou forte, porque eu estou ligado aos ribeiros de água, porque eu estou ligado na presença de Deus. Que maravilha a gente esperar assim. Como eu disse, não é que a felicidade é o baú da felicidade, que na hora que eu peço, Deus frutifica. Deus diz não muitas vezes, mas o fato de eu estar ligado nele, me faz, mesmo quando ele diz não, me faz ter a certeza de que eu sou muito feliz. Mesmo quando ele demora, me dá certeza, me dá uma esperança maravilhosa de que no seu devido tempo, Deus irá produzir o fruto que ele deseja produzir em mim. Essa é a bênção de nós estarmos juntos aos ribeiros de água, ou junto às correntes de água. Por último, os últimos 3 versículos, irmãos, diz: os ímpios não são assim. O salmista vai falar do juízo. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É acreditar, de fato, que o melhor está guardado para o final. É um convite do salmista para a gente olhar para o futuro. E quando eu digo o melhor está guardado para o final, não quero dizer, existe uma frase assim, o melhor ainda está por vir. Muitas vezes, muitas coisas boas podem acontecer com a gente no futuro, mas o que o salmista está dizendo aqui, que de fato é uma comparação com o tempo e a eternidade. Que por mais, isso é um tema também recorrente de outros salmos, algumas das pessoas que andam longe de Deus possam parecer felizes ou possam se dar bem nessa vida. A Bíblia diz que os perversos, os que andam longe de Deus, não prevalecerão no juízo. Mas diferente, o Senhor conhece o caminho da gente, dos que andam perto de Deus. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho daquele que ama o Senhor, que foi conquistado pela sua graça. Nas palavras de Jesus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta você, como ímpio ou perverso, nessa vida, ser a pessoa mais absolutamente, achar que é a pessoa mais feliz, esbanjadora, ter tudo o que esse mundo oferece, e no final de tudo você perder a sua alma? E eu digo aqui, perder a sua alma tem um sentido claro para o futuro, mas acho que tem um sentido hoje, porque tem muita gente que ganhou o mundo inteiro nessa vida e perdeu nessa vida, vivo, perdeu a sua alma. Vivo, perdeu a sua alma. Tem muita coisa aparentemente maravilhosa, mas dentro tem um coração quebrado. Perdeu a sua alma hoje e perderá amanhã. E muita gente que também, que parece que nesse mundo não tem nada, mas a sua alma é farta, porque anda perto do Senhor Jesus. Mas é olhar também para o nosso futuro. A certeza e a lembrança do melhor para o final quer dizer que a nossa moradia não é esse planeta, não é papo de extraterrestre, não é papo de OVNI, mas um dia nós iremos morar com Deus. Deus irá, claro, reconstruir esse planeta da sua vontade, da sua maneira. Quando Jesus vier, aí é outro papo, mas é ao lado dele, mas é com o Senhor na eternidade. E a eternidade tem que ser o tempo do nosso, ou o primeiro tempo do nosso coração. Não é um convite, mais uma vez, pense muito bem nisso, a sermos infelizes aqui na terra, por favor. Muita coisa boa, muita coisa maravilhosa para a gente agradecer a Deus, mas a certeza que o nosso primeiro tempo se chama eternidade, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, e esse caminho não perecerá. Nós moraremos com o Senhor eternamente. Tudo isso é possível, como falei, se nós estivermos ligados à videira. Só é possível, meu irmão, meu querido, minha querida, se afastar do mal, se você estiver perto de Jesus. Só é possível você meditar e se alegrar na lei de Deus e obedecer à lei de Deus, se você estiver ligado com Jesus. Só é possível você morar com Deus eternamente, se você estiver ligado com Jesus. E essa não é uma decisão para o dia de amanhã, essa é uma decisão para o dia de hoje. Estar ligado com Cristo. Por que estar ligado com Cristo? Porque a Bíblia nos conta uma história, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, de um homem ou de uma humanidade, eu e você, por natureza, caídos ou distantes de Deus, ou longe de Deus por natureza, por causa de uma palavrinha chamada pecado. E um homem buscando, André falou isso aqui na hora da ministração, buscando pelos seus esforços, fazer qualquer coisa para se chegar perto de Deus. Mas assim como essa árvore de Natal aqui, pode fazer tudo para produzir frutos, a árvore não é de verdade, os galhos não são de verdade, o tronco não é de verdade, nada, por mais que ela queira, ela pode produzir alguma coisa boa. Mas Deus vê nessa nossa situação, Ele nos amou tanto, nos amou tanto, que mandou o seu Filho Jesus para mudar essa história.
E Jesus veio, ressuscitou nós, que éramos esses galhos secos, e nos ligou à videira, que é o próprio Senhor Jesus, e fez a gente ressuscitar espiritualmente. É o que a Bíblia nos diz. Abrir os nossos olhos para Deus, abrir os nossos olhos para entender quem nós somos, quem Deus é e o plano de Deus para a nossa vida. E a partir desse momento, onde nós cremos que os nossos pecados foram perdoados, porque Jesus Cristo pagou por eles, é que nós assim ressuscitamos espiritualmente. A nossa garantia é que Jesus Cristo ressuscitou. Se você quer viver essa felicidade, como o Salmo 1 nos convida, a verdadeira, é tempo de você se ligar a Cristo, de você aceitar Jesus Cristo no seu coração como seu Salvador dessa sua condição de pecado e como Senhor da sua vida, para que você possa dizer não para as coisas que não pertencem a Deus, dizer sim para as coisas que são de Deus e esperar com muita alegria esse tempo maravilhoso chamado eternidade. Entregue a sua vida a Jesus. Se você hoje não entregou, seus pecados serão perdoados e a sua vida será absolutamente refeita, e você será, não precisa nem esperar 2014, pode ser no dia de hoje, muito mais feliz, muito mais pleno, que você estará ao lado de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos e te adoramos nessa noite, ó Deus, porque o Senhor olha para nós, Deus, e de fato quer ver o Senhor no nosso rosto sorrindo, Pai. Obrigado pelas essas palavras maravilhosas que nós lemos aqui. Tua palavra nos diz para a gente remover, Senhor, do nosso coração o desgosto, a amargura, para nos alegrarmos em todo o tempo, Senhor, de nos regozijarmos nessa vida, Pai. A gente quer isso mesmo, mas nós sabemos que é impossível sermos felizes da nossa própria maneira, Pai. Só é possível quando nós estamos, ó Deus, na descrição, Senhor, dessa árvore, Pai, junto, Senhor, a esses ribeiros de água, Senhor, que no devido tempo, na hora certa, dá o seu fruto, mas enquanto não vê o fruto acontecendo, ela está ali, sendo alimentada pelas águas da vida, Pai. Uma pessoa que se afasta, Senhor, da maldade, Pai, que não se deixa seduzir pelo engano, Senhor, daquilo que aparenta ser bom, mas que no final de tudo só nos leva, Senhor, para mais longe de Ti. A gente não quer isso, Senhor. Se a gente está namorando o pecado, se a gente está se iludindo, Senhor, com ele, Pai, que o Senhor hoje traga arrependimento ao nosso coração, Senhor, para que a gente volte os nossos caminhos para Ti e pare, Senhor, de se assentar, pare de se deter e pare de andar ao lado daquilo que não agrada o Senhor, Pai, para que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, lei essa mais doce do que o mel, Senhor, lei essa maravilhosa, Senhor, que agrada os nossos corações, ó Pai, porque te obedecer é um prazer, te obedecer é um prazer, Senhor, porque traz vida para o nosso coração, e dá, Senhor, para os nossos olhos também essa certeza da eternidade. Isso é tão difícil nos nossos dias, Pai, nessa época de Natal, onde a gente precisava estar mais ligado contigo. Isso também é uma época de muito materialismo, Pai. Parece que as coisas mais concretas são as que trazem mais alegria, e não são, Pai. Obrigado por todas as alegrias concretas, mas que o nosso coração seja ligado na eternidade. Esse seja o nosso primeiro tempo, Pai. É assim que nós te pedimos, ó Senhor, rogando por essa semana, rogando pela vida de cada um, rogando pelas famílias, e rogando, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, um ano de 2014, Senhor, abençoado, que sejamos como essa árvore, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.